Bem-vindos ao Globo News Painel. Nas manchetes, um país de enorme importância recente, sobretudo para a política internacional. Eu estou falando do Irã. É difícil imaginar hoje a situação do Oriente Médio sem falar do Irã. O Irã foi manchete nos últimos dias por uma eleição fortemente contestada pelos perdedores. Os perdedores, os homens, mulheres iranianos que viram a reeleição de Ahmadinejad como presidente, dizem que foram roubados. Até saíram às ruas perguntando: o que fizeram com o meu voto? O Irã e a situação no Oriente Médio é o tema dessa edição do Globo News Painel aqui de São Paulo, no estúdio da Globo News. Como sempre, são três os participantes da nossa roda de conversa. Eu vou iniciar a apresentação deles por Roberto Abdenur. Ele foi nosso embaixador na China, na Alemanha, nos Estados Unidos. Atualmente, o Abdenur é membro do SEBRE, é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, no Rio de Janeiro. Está conosco o cientista político Peter Deman, que é professor aqui na Universidade de São Paulo, onde ele também é membro do GACINT, é o Grupo de Análise da Conjuntura Internacional. Peter é autor de um livro Mundo Muçulmano, uma das poucas obras feitas no Brasil em português, especializada para o público interessado em religião e relações internacionais. Outro cientista político, o segundo cientista político da roda, é o Marcos Alan Ferreira, que é professor de Relações Internacionais da ESPM, também daqui de São Paulo. Ahmadinejad roubou essa eleição? Olha, eu não sei se roubou a eleição, eu acho até que é muito possível que ele tenha ganho, mas isso não quer dizer que a eleição não possa ter sido manipulada para favorecê-lo, digamos, precipitada, indevida e excessivamente. Agora, a situação é séria. Como diplomata experiente que você é? A gente sente, às vezes, a gente sente que houve manipulação, embora não se possa negar que ele tenha popularidade junto às camadas mais pobres, os setores rurais do Irã. Agora, nós temos duas dimensões em que o drama se desenrola. A interna, doméstica, séria. Devo dizer que não se trata de uma ameaça ao regime como tal, porque todos os atores são fiéis ao regime. Mas há uma contestação forte ao governo, às autoridades, as duas principais autoridades, o Ahmadinejad e o Ayatollah Supremo, o Khamenei. Embora eu não veja uma ameaça ao regime como tal. E a outra dimensão são as repercussões internacionais disso. Em que medida essa tensão interna, que tende a continuar, vai repercutir para bem ou para mal nessa complicada problemática do Oriente Médio. Exatamente o que a gente vai pegar aqui nesse painel. Peter, Ahmadinejad não é um personagem simpático para grande parte da comunidade internacional. Ele é autor de algumas provocações sérias, como, por exemplo, negar o Holocausto, pedir que se apague Israel do mapa e assim por diante. A continuidade dele lá, se você quiser dizer o que você sentiu, se foi manipulação ou não, fique à vontade. Muda o quadro ou teremos mais do mesmo um bom tempo? Bom, em primeiro lugar, eu acho que temos uma presidente que realmente é muito problemático na cena internacional. Na realidade, o tipo de regime que vigora na República Islâmica do Irã é um mix, uma mistura muito curiosa entre democracia e teocracia. Mas com a teocracia, ou seja, o princípio de soberania do Deus, sendo mais forte do que a soberania do povo. Isto implica, por exemplo, nisto que todos os candidatos são aceitos pelo Conselho dos Guardiões. Que são religiosos. São todos religiosos e que não são democraticamente controlados. E isto já limita o gama das possibilidades. Também um grande desafiador, Mousavi, é um representante essencialmente do mesmo grupo, inclusive ele foi primeiro-ministro durante a guerra nos anos 80 do Irã contra o Iraque. Então ele não é muito popular no vizinho Iraque. E duvido que ele vai realmente alcançar a presidência. Dois pontos importantes. Em primeiro lugar, qualquer pessoa que é presidente não controla, em última instância, a política internacional. É o chamado Supremo Guia. É o líder supremo. O líder supremo. É o Ayatollah Ali Khamenei, do qual exatamente. falávamos. É ele que decide das Forças Armadas, que controla o judiciário,
que eventualmente controla, em última instância, também a composição do Majlis, do Parlamento. E então o poder do presidente mesmo não é ilimitado. Qualquer que seja o nome dele. Qualquer dos dois. Por outro lado, eu acho que mesmo assim pode acontecer que a atmosfera internacional sob um hipotético presidente Mousavi se melhorará e facilitará o diálogo, em particular, entre os Estados Unidos e o regime dos ayatollahs no Irã. E nós não sabemos para onde isto irá. Marcos, o Peter acaba de colocar como hipótese a possibilidade de um presidente Mousavi. É como hipótese, né? Pouca Sim. gente acredita que seja possível. E você? Acredito que é muito difícil que aconteça isso, né? Até porque foi colocado durante toda a campanha do governo da última eleição do Irã de que o Khatami apoia o Ahmadinejad, né? E esse é um apoio importantíssimo, né? Você queria dizer Khamenei? Khamenei. Khatami foi o antigo presidente moderado que trouxe muitas esperanças e depois muita frustração. Exatamente. Né? Então, com esse apoio do Khamenei, é muito difícil se pensar que né, o Mousavi possa, a partir de uma iniciativa aí dos clérigos, rever os resultados e a partir daí conseguir chegar à presidência. Os países ocidentais têm que lidar com um quadro difícil de ser entendido. A República Islâmica do Irã é o símbolo de uma das revoluções mais importantes no século XX, com consequências que nós estamos vivendo agora, 30 anos depois dela. A gente ainda está no meio dessa onda enorme que ela gerou, que é uma onda de ideias. A gente pode gostar ou não das ideias, mas sem dúvida nenhuma é uma onda de ideias. Agora, estão equivocados os países como, por exemplo, a União Europeia, os Estados Unidos, em procurar ali naquele regime islâmico possíveis rachaduras que indiquem, digamos, diferenças em negociações diplomáticas, ou ao contrário, como Israel faz, por exemplo. Deveríamos olhar para o Irã como aquilo é daquele jeito, troca A por Z, mas não muda nada. Não, olha, eu acho que não há dúvida de que se o Mousavi tivesse ganho, as condições seriam mais propícias para um entendimento. Agora, por surpreendente que isso possa parecer, eu não excluo que, uma vez superada a crise interna, mesmo um segundo governo Ahmadinejad possa vir a ser mais ameno no plano internacional, até por força do desgaste interno que está sofrendo agora com essa fortíssima contestação, que tem como um de seus elementos a crítica aos equívocos dele na política externa, com atitude belicosa, antissemita, anti-Israel. Ele, inclusive, com isso, dá força ao outro, a nêmese dele, que é o Netanyahu em Israel, com uma posição também muito radical. Então, eu creio que agora é preciso esperar que a poeira assente. A atitude do governo americano é chave nisso e o Obama está manejando com muito cuidado, porque ele está sob pressão da direita mais belicosa, resquício do governo Bush. E ele está procurando evitar um passo em falso que queime prematuramente a possibilidade de um futuro diálogo com o Irã, mesmo um Irã de um segundo Ahmadinejad. Deixa eu aproveitar esse parênteses, Marcos, e pedir um comentário seu sobre a postura manifestada até agora, nessa semana que passou, do presidente dos Estados Unidos. Junto do presidente francês na semana passada, ele pareceu assim, cauteloso, preocupado em não condenar e ao mesmo tempo criticar, e o Sarkozy não teve a menor dúvida. Exatamente. Isto é uma fraude. O Obama está agindo de maneira correta? Eu acho que ele está tentando o diálogo, né? Ele está tentando uma saída diferente do que foi o último governo Bush. Talvez aí foi até um excesso de cautela, pode-se dizer assim, né? Já que a partir do momento... Você diz isso num tom crítico, digamos? Um tom crítico, sim, porque a partir do momento que você vê uma eleição... Não que você seja um direitista neoconservador. Não, de maneira alguma. Mas se você quiser se declarar comum, fique à vontade. De maneira alguma. A sua crítica parte, então, de que viés? Porque a partir do momento que você vê uma eleição que não é feita em formato eletrônico, né? É feita em formato manual, em que 2 horas depois se diz quem ganhou a eleição, para mim, eu vejo... Votos apurados à mão. Votos apurados à mão, fica muito claro que é uma eleição fraudada, né? Apoiar demasiadamente abertamente a oposição que contesta pode ser o beijo da morte para esta oposição, do mesmo jeito como todas as palavras do governo anterior de Bush a favor da oposição dentro do Irã, de jeito nenhum ajudaram a esta oposição, e precisamos acrescentar que esta oposição é bem maciça. Não acho que seja necessariamente uma maioria da população, mas pelo menos
uma grande minoria entre as camadas mais educadas, entre os jovens, entre as mulheres, etc., que não gosta mais deste regime, não só não gosta mais da Ahmadinejad, mas não gosta mais neste regime. E então temos como resultado paradoxal disto que a população iraniana é a menos anti-americana de todas as populações do Oriente Médio, exceto a de Israel. Então, uma postura mais intervencionista dos Estados Unidos, neste momento, não me parece indicada. É apenas uma observação pessoal minha, muito subjetiva. Eu, como repórter, cobri a Revolução Iraniana em 79 e tive depois filmando uma série para o Jornal da Globo em 2007, que foi a última vez que eu estive no Irã. E a minha impressão subjetiva se complementa muito à sua. Os iranianos são gente com um foco muito grande no mundo ocidental. Se encaram como herdeiros de uma cultura milenar, eles fazem uma ponte. Curiosamente, os xiitas também. Quando eu digo xiitas, eu digo os clérigos. Também eles se entendem como a continuidade de um espaço de cultura e de civilização ao qual o Obama se dirigiu quando ele fez aquele pronunciamento voltado é por isso também que para os iranianos. Agora, eu queria fazer a seguinte pergunta, Adenor, e seguindo nessa linha do Obama, fechando meu parênteses da minha intervenção pessoal. Obama fez um discurso importante no dia 4 de junho na Universidade do Cairo. A Universidade do Cairo, todas as pessoas que lidam com essa região sabem, tem também digamos, eu talvez diga uma heresia para muçulmanos, mas de certa maneira, como escola de pensamento, a Universidade do Cairo tem uma importância quase tão grande, eu diria, como, sei lá, o Vaticano tem para o mundo católico, salvadas eu sei que alguns não vão gostar, mas é para dar o tamanho da importância cultural e religiosa. E lá ele se dirige ao mundo muçulmano, do qual o Irã faz grande parte. Isso teve algum impacto? Olha, eu acho que isso obviamente não tem um impacto de curtíssimo prazo, mas é uma mudança de postura, de tom, de direção extremamente importante. As reações iniciais foram muito boas. Agora, voltando àquela sua pergunta, o Sarkozy pode ser muito duro em relação às eleições, como elas foram manipuladas, porque ele não tem muito em jogo lá. É claro que a França não é irrelevante, mas o que as batatas quentes, por assim dizer, que o Obama tem em todo o Oriente Médio, e uma das principais, o Irã, configura um problema para o Obama muito maior do que o problema é para o Sarkozy, justamente por esse desgaste de intervenções sucessivas americanas no passado. Os americanos, né, eu fui embaixador lá até pouco tempo atrás, 2 anos e meio atrás, e realmente havia no governo Bush se demonizou o Irã, né, o Bush irresponsavelmente criou a expressão o eixo do mal, incluindo o Irã, o que é uma coisa ameaçadora, e reforçou o Ahmadinejad, a linha dura do Irã. E o Obama agora tem que mudar isso em relação aos árabes e em relação aos muçulmanos em geral. Esse discurso dele no Cairo foi histórico, não há a menor dúvida. Agora, o discurso não basta se não for seguido de ações concretas capazes de levar a uma atenuação dos incêndios que estão correndo na região. Você sugere uma questão básica, quase uma definição de conceito. Vamos começar por você, Marcos. O Irã deve ser considerado um país irresponsável, imprevisível, que por qualquer definição de acomodação de interesses na política internacional mereceria, talvez não tanto esse rótulo dado pelo Bush, mas algo próximo, quer dizer, com essa gente não dá para lidar. É claro que a maneira como o Bush colocou durante o governo dele foi um tanto exagerada. Mas algo que eu vou responder mais com algumas questões a se pensar, né? Nós temos que analisar também que o Irã, ele tem dado margem a se pensar dessa maneira dele a partir do momento que tem violado diversos direitos humanos contra a sua própria população. Bom, mas isso então, muitos aliados dos Estados Unidos o fazem. Ah, com certeza. Se isso daí fosse o critério, ia sobrar pouca gente. Sim, mas isso acaba gerando também um temor, né? Porque não é por exemplo, o Brasil tem as usinas nucleares de Angra, mas nem por isso gera qualquer temor da criação de uma arma nuclear, nada disso. Agora, com um governo que, por exemplo, viola direitos de mulheres, minorias religiosas, né, minorias étnicas, isso gera um determinado temor, né? Eu acho que esse é um ponto também que entra nessa variável que é um tanto complexa, né? Não que se justifique, mas eu acho que um pouco desse temor vem por conta disso também e pela pressão de alguns organismos de direitos humanos nesse sentido, né? Que com certeza veem que o Irã é uma ameaça
a população como um todo, né? Alguns grupos da população. Peter, é possível lidar com o Irã? Existe talvez um componente de realpolitik que diria às outras potências da região e fora da região, bom, esses são os caras, se a gente gosta deles ou não, se eles são são sujeitos com os quais sentaríamos a um jantar e nos sentiríamos de forma confortável, respeito os direitos humanos ou não, esses são os caras com quem a gente tem que conversar. Dá para conversar com o Irã? Depende. Você pode fazer uma política de política realista, assim, fazendo os cálculos do poder tradicional, até com mútua recíproca dissuasão nuclear, como aconteceu na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, por exemplo, à condição que o outro lado é racional e faz também seus Eles cálculos. são racionais? Então, obviamente, a grande maioria da população iraniana não gostaria muito de se suicidar para exportar sua revolução islâmica. Mas é a liderança. Mas tem uma liderança, a liderança não é unificada, tem tendências mais duras, mais ideologizadas e tendências mais reformistas. Tem também uma tensão entre dois elementos que ambos estão entrando na determinação da política externa do Irã. O Irã é um país, um Estado, tem seus interesses econômicos, geopolíticos, é uma grande potência em potencial, com certeza uma das grandes potências do Oriente Médio, se ele se comportar como um Estado. Por outro lado, é um pouco a mesma tensão que também atravessou a política externa da União Soviética após a Revolução Russa. Também o Irã é herdeiro de uma revolução com pretensões universais. E isto é exatamente esta exportação da revolução islamista. Peter, o Tocqueville diria que os americanos fizeram uma revolução no século XVIII com pretensões universais. Eu acho que isto é mais do que uma piada, mas não são os Estados Unidos, como também a Revolução Francesa. Obviamente, as revoluções políticas que tiveram início na Europa e nos Estados Unidos, quer dizer, no Ocidente, e que derrotaram regimes absolutistas. Por isso que é uma revolução, porque ela é uma revolução de ideias. É uma revolução de ideias que totalmente transforma a maneira como a gente organiza a vida numa sociedade e que se baseia na ideia nós somos cidadãos e nós somos os coproprietários da nossa própria sociedade. Esta é a ideia da democracia. Começou, por acaso, não por acaso, começou no Ocidente, mas sem dúvida tem pretensões universais. E, aliás, tem hoje muitos estados, Índia, Coreia do Sul, Japão, que não são ocidentais e abraçaram a democracia. Mas eu interrompi você no meio do seu raciocínio. Você dizia, é possível negociar com uma liderança racional desde que ela se comporte como um Estado. Como um Estado. E não, suponho você diria, como exportadores de movimentos radicais pela região. E aqui eu acho que tem uma contradição interna dentro deste regime, que já tem tantas contradições, entre ambas posições, ambas estas orientações. Em termos do Irã como Estado, mesmo Estado com assim, uma assertividade na cena internacional, daria eventualmente alcançar algum acordo de meio termo, barganha, um grand deal. Será muito difícil, eu duvido que é tão fácil, mas não é completamente impossível. Com o Irã como elemento exportador de uma revolução que quer impor às populações do Oriente Médio, a outras populações muçulmanas, a eventualmente ao mundo inteiro, o regime da soberania de Deus na sua interpretação, acho muito complicado. Estou chegando ao final do primeiro bloco, eu queria deixar essa questão de pé, para a gente começar com ela logo mais, depois do intervalo, Abdenur. E aí eu queria usar a sua experiência enorme como diplomata, e a pergunta é a seguinte, para você ir pensando. Está pronto talvez um cenário que lembraria, para quem gosta da história das relações internacionais, aquilo que foi o acerto entre as grandes potências após as guerras napoleônicas? Ou seja, a gente tem no Oriente Médio hoje, talvez ali pronto, um momento no qual diplomatas sentados conseguem talvez lidar de maneira racional com interesses?
News Painel. Nosso tema de hoje é o Irã, as eleições e a situação no Oriente Médio. Uma pergunta ficou no ar ao final do primeiro bloco, uma pergunta clássica de geopolítica para quem gosta disso e de relações internacionais. Será que no Oriente Médio agora a gente está diante de uma situação, e é a pergunta que eu deixei para você começar a responder, Abdenur, caracterizada talvez pela possibilidade de um entendimento entre as grandes potências? Ou não? Deixa eu te contar uma pequena anedota minha, mas que, embora um pouco antiga, não deixa de ser relevante para o cenário atual. Eu estive 2 vezes no Irã. Uma vez como turista, eu tinha estado 2 meses na Índia, numa conferência, e voltando como turista, estive uns dias no Irã em 68. Antes da Revolução, portanto. 68. Digo 68 porque a segunda vez que eu fui numa missão oficial, exatamente 10 anos depois, no início de 78, veja bem, tinham se passado 5 a 6 anos da primeira crise do petróleo. Crise para nós, bênção para o Irã. E eu encontrei no Irã de 78 um país que era o aliado, o peão dos Estados Unidos na região. Eu fiquei impressionado porque no aeroporto de Teherã e de Isfahan, você olhava para a direita e para a esquerda e você via o que havia de mais moderno equipamento militar americano aeronáutico. O Shah gastou uma fortuna. O Shah ia agredir o Irã. Quando houve a revolução e o Irã se debilitou, o Saddam Hussein fez a bobagem de invadir o Iraque, o que deu origem a essa guerra terrível de 8 anos de duração, que serviu para consolidar a revolução nesse seu formato islâmico, né? A sua pergunta, eu diria o seguinte, não está dado ainda o cenário para um grande entendimento político, diplomático, geopolítico na região, mas está dado o sentido de imensa urgência para chegar a isso. E há 2 peões fundamentais nesse jogo, em posições contraditórias, que só os Estados Unidos, no caso, o Obama, terão condições de manejar e aquietar. E que seriam? Irã e Israel. 2 governos que são radicais, cada um à sua maneira, e resistentes, por enquanto, a algum tipo de entendimento. Então, daí a importância de o Obama conduzir com muito cuidado tanto essa nova situação de certo atrito com Israel, quanto a situação de não interferir no processo eleitoral, por mais ilegítimo que ele seja, aguardar, como eu dizia, que a poeira abaixe no Irã, para ver então que possibilidades há de chegar a essa grande entente diplomática na região. Marcos, na semana que passou, a mim chamou a atenção uma reportagem do New York Times na edição de sexta-feira. O Obama tirou do Departamento de Estado o Ross, um dos seus mais experientes diplomatas, que estava ali sob a Hillary Clinton, e que é autor de um livro interessantíssimo sobre a política americana no Oriente Médio. O Ross diz o seguinte nesse livro: até agora os americanos se deram mal no Oriente Médio, particularmente nos últimos 20 anos, do Clinton para cá, porque acharam que resolver o problema árabe-israelense seria a chave de resolver tudo. Não é. A chave, diz o Ross, para resolver tudo é uma composição um pouco mais ampla, que teria que incluir Rússia, teria que incluir China cada vez mais. Está certo esse raciocínio na sua análise? Eu acho que sim, né? Acho que além de considerar outros atores também, talvez faltou um pouco, eu vejo assim, para os Estados Unidos, perceber que aquela região não é só árabes e judeus esse conflito, né? Porque temos ali diversas outras etnias, diversos outros grupos que estão também querendo o seu lugar ao sol, podemos dizer assim, no Oriente Médio, né? Por exemplo, algo que jamais pode confundir, eu vejo que o governo dos Estados Unidos muitas vezes criou essa confusão, é de que Pérsia é uma coisa, árabe é outra. Né, de que dentro de um Afeganistão há diversos grupos dos mais diferentes. Desde a época dos romanos. Exatamente. Por sinal, entre o Iraque e o Irã. Então, essa percepção da diversidade que tem essa região também pode ter sido um erro dos Estados Unidos nesse lidar com o Oriente Médio. Né? Acho que falta um pouco dessa percepção do quão complexo é essa região também. Né? Acho que os Estados Unidos podem aprender ainda muito mais com isso. E o presidente Obama ele deu um bom indicativo de que está querendo entender isso, quando fez aquela mensagem para o Irã no Nauruz, né, que é o Ano Novo iraniano. Isso demonstrou que esse atual governo está atento a essas questões, que podem parecer simples, mas essas questões culturais afetam bastante esse relacionamento aí com o Oriente Médio. Né?
Peter, será que os americanos, a Casa Branca, está caminhando para uma percepção, digamos, diferente do que foi até agora a percepção dos últimos presidentes americanos, e isso colocaria Israel numa posição secundária? Não acredito desta forma. Tem um repensar, tem claramente uma mudança de ênfase, mas eu acho que o ponto que foi destacado aqui foi muito importante, esta questão, o quanto é o papel, o peso do conflito Israel-Palestina no Oriente Médio, e isto é a solução do é uma condição para desenvolver algum acordo geopolítico mais amplo. Eu acho que sim e não. Você precisa, se você conseguir resolver o conflito entre Israel e os palestinos, eu acho que é resolvável, por mais que seja difícil. Se você consegue resolver isto, com isto o problema de terrorismo, problema de radicalismos islamistas não vai cessar, pois tem outras raízes também mais importantes. Mas, por outro lado, deixar este conflito em seu estado atual é quase um receito para mais radicalização e para uma contagião para grupos muçulmanos cada vez maiores. Então tem esta urgência, não porque seja o único, o mais importante foco do conflito no Oriente Médio, concretamente não é, questão dos curdos, questão da nuclearização do Irã, questão da estabilização do Iraque, nós podemos continuar. Tem outros problemas. Da segurança de fornecimento de petróleo. Exatamente. Darfur, no Sudão, com genocídio em andamento, mas em termos ideológicos que atravessam as mentes e os corações das populações em todo o mundo árabe, todo o Oriente Médio e o mundo muçulmano, é algo extremamente urgente. Para um diplomata deve ser interessante o que está acontecendo agora, porque sugere o noticiário da imprensa americana uma predominância agora do pensamento clássico de diplomacia, nos Estados Unidos particularmente, e numa mudança de entendimento do que são as raízes do conflito por lá. Se o noticiário da imprensa americana estiver correto, evidentemente. Nós não temos declarações oficiais do governo americano dizendo passamos a entender o Oriente Médio agora por outras categorias do que foi até agora o caso no Departamento de Estado. Como é que você vê? Não, eu não tenho dúvida, eu estarei dizendo uma coisa meio grosseira e simplificada, mas eu diria que nos 8 anos do governo Bush não houve diplomacia para o Oriente Médio. E o problema com Israel não era apenas os assentamentos. Quer dizer, o problema com Israel foi que o governo Bush se omitiu e deu carta branca a Israel para até o mal de Israel a longo prazo, porque o atual governo, digamos, radical do Netanyahu, está numa atitude de negação dos perigos que a região coloca e tentando jogar o Irã como o primeiro problema para deixar para trás o problema palestino. A solução do problema palestino é indispensável, é necessária, mas, como disse o professor, não é suficiente para resolver toda a problemática da região. E o próprio terrorismo, embora alimentado pela permanência do problema palestino, tem razões intrínsecas ao mundo árabe. Quer dizer, a própria monarquia saudita é um dos alvos do Bin Laden saudita. Então, o terrorismo não vai desaparecer, mas ele será atenuado. Então, eu acho que agora nós temos um governo americano com uma postura mais esclarecida, uma visão maior da coisa, um contexto mais amplo e mais complicado até, justamente porque se perdeu muito tempo. Mas, por isso mesmo, está dado o sentido de urgência para resolver o problema. A dificuldade é maior, mas eu espero, enfim, há mais campo para a diplomacia e há diplomacia pronta para entrar em ação. E isso é que eu acho que é bom. O que essa diplomacia vai enfrentar, Marcos? Eu vou, na verdade, inverter uma questão feita no primeiro bloco. Correndo o risco que um ou outro assinante me interprete mal. Eu não estou colocando Irã e Israel no mesmo pé, mas a pergunta do ponto de vista do diplomata é a mesma. Nós queríamos saber no primeiro bloco, e foi até a pergunta, se não me engano, a você, Peter, é possível negociar com a liderança do Irã? A pergunta agora é a seguinte: é possível negociar com este governo israelense?
Vejo que sim, né? Mas não é uma negociação fácil, né? Eu acho que por que o sim, né? O sim, eu acho que seria possível simplesmente porque Israel precisa muito dos Estados Unidos, né? Então essa dependência pode fazer com que Israel seja não porque por uma vontade própria negociar com os Estados Unidos, mas por conta dessa necessidade, não por vontade própria de querer negociar a questão Quer dos dizer, negociaria assentamentos. por imposição. Não por imposição, mas por causa da necessidade, da interdependência entre esses dois, com relação aos Estados Unidos. Uma interdependência aí assimétrica, porque Israel depende muito mais dos Estados Unidos. Peter, eu conheço sua obra, sei que você também é um acadêmico preocupado com o papel da personalidade na história. E a gente falou agora há pouco de várias personalidades no Irã e da capacidade que uma e outra tem de influenciar ou não acontecimentos. Você mencionou o Ayatollah Khamenei, que incorpora ideias, o Ahmadinejad, poderia ser diferente se fosse Mossavi. Nós temos um governo eleito, legítimo, democrático em Israel, com alguns personagens que, da mesma maneira que outros políticos em outros países, provocam certa indignação em muitos países, particularmente o ministro das Relações Exteriores israelense, que é descrito pela imprensa israelense como um racista. Que papel esses personagens têm neste momento no Oriente Médio? Falando do governo israelense. É uma pergunta desafiadora, mas eu acho que estas personagens são, por si, obviamente elas têm seu papel autônomo, mas elas são também reflexões de conjunturas políticas concretas. No caso de Israel, eu acho que a conjuntura de desespero de alcançar um acordo com os palestinos. Desespero de alcançar? Sim, desespero. No sentido de querer? De querer, nós sabemos, por, aliás, pesquisas de opinião pública bastante recentes, que algo como entre 70% e 80% dos israelenses estão a favor de uma solução de dois Estados, o Estado de Israel, o Estado judeu, ao lado de um Estado independente palestino, a solução de dois Estados. Isso você está falando da opinião pública. Opinião pública israelense, e nós sabemos também que tem maiorias um pouco menores, mas ainda maiorias convincentes para uma mesma solução do lado palestino. É recente. Então não é que as populações não querem a paz. Ambos querem eventualmente a paz. Você me perguntou sobre Israel. A experiência sobre o governo israelense. Sobre o governo israelense. Nos últimos anos, a experiência vista do ponto de vista do eleitor israelense é que o que nós fazemos não tem um parceiro árabe que quer fazer a paz conosco, palestino que quer fazer a paz conosco. E, na realidade, a situação do lado palestino é ultra complicada, com dois campos, de Abu Mazen, a OLP, a Autoridade Palestina, por um lado, que quer fazer um acordo. Só para esclarecimento do assinante. Sim, e Hamas que rejeita. Uns são os herdeiros de Arafat, os outros são os herdeiros da mais pura tradição islamista. Sim, e são apoiados pelo Irã, para religar ao nosso grande tema agora. Então, eu acho, para responder, é um sentimento de desespero. Nós só podemos nos preparar para o pior, para mais guerras, para mais violência, e eles vão, então, voltar para uma liderança mais radical. E isto complica as cartas, obviamente, pois isto se torna uma profecia que se autorrealiza. Por outro lado, para religar ao que meu colega aqui disse, eu não acho que nem com Netanyahu seria necessariamente impossível fazer avanços. O último discurso dele, eu sou declaradamente não um grande admirador de Bibi Netanyahu, mas pela primeira vez ele abertamente admitiu que nós podemos eventualmente conviver com um Estado palestino. Então, pela primeira vez, ele quebrou sua própria ideologia do grande terra de Israel, que negaria, impossibilitaria um Estado palestino, ou seja, a solução dos dois Estados. Ele condicionou eles devem nos reconhecer como Estado judeu, o que é um absurdo em termos políticos realistas. Ele condicionou, deve ser um Estado desmilitarizado e toda uma outra série de reivindicações, mas elas podem fazer exatamente a pauta de negociações. Você acha que ali se abriu uma porta? Olha, eu acho que está havendo um cabo de guerra
entre Obama e Netanyahu. Essa concessão do Netanyahu, a meu ver, foi mais retórica do que real. E eu acho que nós estamos no momento da verdade para a situação do Oriente Médio e para a política externa inovativa do Obama. Se o Obama não souber, digamos, peitar de um lado Netanyahu, de outro lado o Irã e outras situações, e realmente chegar a um conjunto de entendimentos que pacifique a região, ou pelo menos reduza a tensão na região, será um fracasso muito grande. E as consequências aí poderão ser muito sérias, porque podemos vir a um conflito bélico novo, seja um ataque israelense ao Irã, ou uma desestabilização maior na região. Aliás, bem na parênteses, que nós temos uma audiência muito interessada também em livros. Há um livro recente lançado nos Estados Unidos pelo David Sanger, chama-se Inheritance, no qual ele diz que em setembro o governo israelense teria pedido autorização ao Bush para um ataque contra o Iraque, mas isso coincidiu com 15 de setembro, com a quebra do Lehman Brothers. E aí, de acordo com o David Sanger, que é um jornalista de muito prestígio nos Estados Unidos, o Bush disse: agora, com a quebra do Lehman Brothers, eu não quero nem saber de problemas, vocês fiquem quietinhos onde vocês estão. Abriu-se uma porta para a negociação? Se você disse com relação ao Netanyahu. Exatamente. Vejo que sim, né? Mas eu acho que eu vou como colocou Abdenur, né? Talvez foi mais retórica, mas é uma retórica que abre a possibilidade do diálogo, eu vejo. Né? Porque ele, obviamente, vai ser cobrado por isso nas mesas de negociações, quando tiver que sentar e discutir as questões do Oriente Médio. Né? Mesmo sendo uma retórica, acaba abrindo a possibilidade. Né? Peter, você descreveu de uma linguagem muito viva o que me parece ser um dilema enorme na sociedade israelense. Por um lado, por isso até quando você falou, eu falei, você disse desespero de procurar uma solução. Quer dizer, como você descreve, uma clara maioria que percebe que, a longo prazo, os interesses do Estado de Israel e seus habitantes estão ligados a algum tipo de solução duradoura. Absolutamente. Agora, as eleições, particularmente as últimas, colocam em situação de tomar decisões aqueles que se negam a aceitar o que o resto da humanidade, eu estou falando aqui resto da humanidade porque eu estou dizendo a grande maioria dos países acha absolutamente essencial que a política de assentamentos seja paralisada e ande para trás, e que os territórios ocupados de alguma maneira sejam devolvidos. Que possibilidade disso tem de acontecer? Bom, isto é uma grande pergunta. Obviamente nós não podemos prever o futuro, mas eu faria algumas observações. Em primeiro lugar, os colonos, aqueles que povoam os assentamentos, hoje são uma população não desprezível, são centenas de milhares, e constituem um lobby muito forte dentro da sociedade israelense, o que torna mais difícil frear este desenvolvimento, para não falar de desalojar os assentamentos. Mas a maioria da população israelense não é comprometida com este processo de assentamentos. Isto, então, depende da situação política dentro de Israel. Segundo ponto que quero destacar é que a grande maioria do eleitorado israelense votou para a direita, mas mesmo estes partidos da direita que foram votados não são da ultradireita, que nega qualquer solução e qualquer direito para os palestinos. Neste sentido, mesmo os partidos da direita se moveram nas últimas décadas um pouco para o centro, e tem ao lado deles partidos mais ultra, que abertamente falam de soluções mais terríveis. É por isto que mesmo o Avigdor Lieberman também não é exatamente uma boa propaganda para Israel na cena internacional como ele se expressa. Ele é mesmo um colono, se não me engano, mas também já se expressou que em contrapartida de uma paz total com os vizinhos, ele estaria disposto a deixar sua casa nos territórios palestinos, que para ele, obviamente, não são territórios palestinos. Não, então, se isto foi retórica, pode bem ser que é retórica, mas eu quero também observar que exatamente no Oriente Médio, retórica muitas vezes se torna uma prisão para os oradores, para os políticos que enunciam suas retóricas, e que isto
seja abre, seja limita as opções do que elas podem fazer. Arafat, o líder palestino morto em 2004, que deixou passar a melhor oportunidade para um Estado palestino na cúpula fracassada de Camp David em 2000, foi claramente um preso de sua própria propaganda. Isto, então, foi algo muito negativo para os palestinos. Podemos ver se a mesma coisa de forma mais positiva vai acontecer em Israel com alguns políticos. Eu vou pedir licença para usar essa sua imagem, Peter, sem o menor, com maior sem vergonhice usar a ideia tua. Da minha experiência como repórter do Oriente Médio, eu tendo a concordar totalmente com essa ideia de que as palavras ali acabam ganhando um peso próprio, e o que é retórico ali, como você também disse, acaba virando quase que um edifício, elas ganham uma força. A gente viu palavras certas sendo ditas recentemente no Oriente Médio, particularmente pelo presidente americano. Então, para encerrar o programa, Marco, você acha que essas palavras, as certas, vão ganhar a mesma força que as outras? Eu acho que sim, né? Eu acho que essa boa vontade, a maneira como o próprio Obama se colocou no Cairo, vai com certeza ter um impacto de médio e longo prazo aí importante, né? Ele deixou muito claro que os Estados Unidos está pronto para o diálogo e pronto para ser o intermediador desse grande complexo que é o Oriente Médio, né? Palavras serão capazes de gerar fatos? Eu acho que eventualmente sim, exatamente. Eu olho com, pelo mesmo tempo, medo, mas também com otimismo para o que está acontecendo no Irão, onde uma população, num país oficialmente comprometido com uma ideologia extremista, muito claramente expressa, manifesta a sua sede pela democracia. Quanto peso você, diplomata experiente, dá às palavras? As palavras geram fatos se entre as palavras e os fatos houver ações. E é esse o grande desafio do Obama. Ele tem uma janela de oportunidade neste início de governo, com a autoridade que ele tem internamente e o prestígio que ele vai ganhando perante, inclusive, o mundo árabe, e as eleições legislativas, em que aí realmente o peso, digamos, do lobby israelense pode fazer se sentir e inibir a política americana. Então, veja bem, eu não tenho aqui nenhuma postura anti-israelense, muito pelo contrário. E não coloco no mesmo peso um regime democrático como a de Israel e o do Irã. Mas eu estou vendo o panorama no seu conjunto. Em suma, as palavras do Obama, como eu disse até anteriormente, representam uma mudança de atitude muito radical para melhor. Mas é preciso que ele agora consiga traduzi-las em fatos que, digamos, amarrem a retórica do Netanyahu ou de quem mais for em soluções concretas para os problemas gravíssimos da região. O Globo News Painel fica por aqui. Eu queria agradecer as participações, a presença aqui no estúdio da Globo News em São Paulo, de Roberto Abdenur, que foi embaixador brasileiro na China, na Alemanha, nos Estados Unidos. Atualmente, o Roberto Abdenur é membro do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, no Rio de Janeiro. Agradeço ao cientista político Peter Deman, que é professor aqui da Universidade de São Paulo, onde ele também é membro do GACINT, é o Grupo de Análise da Conjuntura Internacional. Peter é autor do livro Mundo Muçulmano. Agradeço, por último, ao segundo cientista político na nossa roda de hoje, o Marcos Alan Ferreira, professor de Relações Internacionais da ESPM, daqui de São Paulo. Muito obrigado a você, assinante, que nos assiste. Obrigado pela paciência também. Vamos agora aos outros fatos e imagens que marcaram a semana. Até logo. Nice.